E a CPI também aprovou uma série de convocações para esclarecer o processo de compra de outra vacina, da vacina indiana, a Covaxin. Entre os convocados está o líder do governo aí na Câmara, o deputado Ricardo Barros, que é do Partido Progressistas. O contrato para a compra da Covaxin foi suspenso ontem pelo governo. E a Flávia Alvarenga também está acompanhando a CPI, tem os detalhes para a gente ao vivo. Flávia, com você, boa tarde. Oi, Maju. Boa tarde a todos. Nessa votação dos requerimentos, os senadores aprovaram uma série de convocações e de novos pedidos de informações. Os senadores da CPI aprovaram, portanto, a convocação de 2 pessoas que são ligadas à Precisa Medicamentos, que é a empresa que intermediou o contrato para a compra da vacina Covaxin com o Ministério da Saúde. E já está marcado para amanhã o depoimento do sócio da Precisa Medicamentos, que é o Francisco Maximiano. Já era para ele ter prestado o depoimento aqui à comissão, mas ele pediu para adiar porque ele esteve na Índia e alegou que precisava, portanto, cumprir aquele prazo de quarentena. Nos requerimentos de hoje, também foi aprovada a convocação para a funcionária comissionada do Ministério da Saúde, Regina Célia Rodrigues. Portanto, ela terá de vir prestar depoimento. Ela é fiscal de contratos no Ministério da Saúde e participou dessa negociação da Covaxin. Como você já disse, o líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, também virá à CPI. E esses requerimentos que tratam da Covaxin, que relacionam pessoas com a Covaxin, vão servir para aprofundar as investigações sobre esse contrato bilionário. No início da reunião, o relator Renan Calheiros, do MDB, cobrou uma explicação do presidente da República sobre as denúncias do contrato da Covaxin. Por enquanto, era importante que o presidente da República falasse sobre o depoimento aqui prestado pelo deputado Luiz Miranda. Já são 5 dias em que o presidente da República cala, silencia. Até então, nós estávamos aqui investigando o porquê do negacionismo ideológico, né, ter conscientemente proporcionado a morte de 516.119 brasileiros. Agora, nós vemos que o trabalho que aqui começamos era até otimista, porque nós nos deparamos com o câncer da corrupção. Depois de muita discussão, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, do PSD, anunciou o calendário para aprofundar a apuração sobre a compra da Covaxin e informou que o deputado Luiz Miranda será ouvido mais uma vez. Nós iremos ouvir o deputado Luiz Miranda, na terça-feira, e na quinta-feira da semana que vem nós vamos ouvir o deputado Ricardo Barros. Foco agora é a investigação da vacina. Eles terão de prestar esclarecimentos sobre a negociação da vacina indiana Covaxin. O deputado Ricardo Barros, do Progressistas, foi citado pelo deputado Luiz Miranda, do Democratas, em depoimento à CPI na semana passada. Luiz Miranda disse que quando contou ao presidente sobre as suspeitas de irregularidades, ouviu dele que Ricardo Barros estaria envolvido no negócio. Com a repercussão do caso, o governo decidiu suspender o contrato de compra da Covaxin. A decisão foi anunciada ontem pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. O contrato da Covaxin previa a compra de 20 milhões de doses por 1 bilhão e 600 milhões de reais. O ministro da Saúde disse que numa primeira avaliação não foram encontradas irregularidades, mas que o governo quer aprofundar a análise. Essa apuração vai ser feita pela Controladoria Geral da União e deve ser concluída em até 10 dias. O Ministério da Saúde afirmou que a suspensão do contrato não vai provocar impacto no ritmo de vacinação. Ainda ontem, na CPI, o senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB, apresentou mais uma versão sobre como o presidente Bolsonaro reagiu ao saber das supostas irregularidades. O líder do governo no Senado falou que o então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, foi avisado por Bolsonaro no dia 22 de março, 2 dias depois que o presidente esteve com Luiz Miranda. E que Pazuello repassou o caso para o secretário executivo do Ministério na época, Élcio Franco, no dia 23. Pazuello foi exonerado do cargo de ministro no mesmo dia. Élcio Franco ficou no Ministério até o dia 26 de março. Até agora, o governo não apresentou nenhum relatório sobre investigação do caso.
A informação de que Bolsonaro teria sido avisado, mas não pediu abertura de investigação, motivou uma notícia-crime contra o presidente por prevaricação. O pedido foi feito por 3 senadores da oposição e enviado pela ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, que é relatora do caso, à Procuradoria-Geral da República. Cabe à PGR analisar o caso e decidir se pede a abertura de um inquérito. Ontem, o vice-procurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, pediu que o Supremo não dê andamento agora à notícia-crime, e sim aguarde o fim da CPI da Covid para avaliar se determina a abertura de investigação. Ele argumentou: se o Poder Legislativo está a investigar com excelência comportamentos aparentemente ilícitos com todas as competências necessárias, qual seria o motivo para que, no Supremo Tribunal Federal, se abra uma investigação concorrente, tomada por freios e contrapesos institucionais e sem igual agilidade? O vice-procurador disse ainda que a CPI tem poderes amplos para investigar e que não seria o caso de inverter as etapas previstas na Constituição. Segundo ele, o devido processo constitucional prevê, quanto às investigações parlamentares, que suas conclusões sejam encaminhadas oportunamente ao Ministério Público, a fim de que promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Depois de votar todos os requerimentos, a CPI começou a ouvir o depoimento do empresário Carlos Wizard. Neste momento, a CPI está em andamento e o empresário continua sem responder às perguntas. Isso apoiado em uma decisão do Supremo Tribunal Federal que deu direito a ele de não produzir provas contra si mesmo. Mas os senadores seguem insistindo e perguntando sobre o envolvimento dele, sobre a existência de um gabinete paralelo que prestava uma assessoria ao presidente Jair Bolsonaro sobre as ações da pandemia, incluindo, por exemplo, o incentivo ao uso de medicamentos que são ineficazes contra a Covid. Os detalhes dessa sessão a gente volta daqui a pouco aqui no Jornal, Maju, para dar todas essas informações ainda desse depoimento que está em andamento, né? É isso, combinado, Flávia. Então a gente se encontra aqui ainda com informações da CPI da Covid.